Nesta videoaula, apresentarei a terceira e última forma de se implementar uma arquitetura para construir um uniprocessador. Dessa vez, eu apresentarei a microarquitetura pipeline. Vamos construir a microarquitetura pipeline com o mesmo subconjunto de instruções do MIPS que usamos para implementar as microarquiteturas anteriores. O objetivo principal da técnica de pipeline é explorar o paralelismo temporal de execução de instruções. A técnica de pipeline segue o mesmo princípio de funcionamento de uma linha de montagem industrial de automóveis. Cada automóvel fabricado em uma montadora passa por um certo número de estágios da montagem até ficar pronto. Normalmente, cada automóvel montado passa por uma esteira ou trilho que o conduz a cada etapa de montagem. Todo carro montado passa necessariamente por todos os estágios de montagem, mas isso não significa que em um ou mais estágios seja montada alguma coisa em um determinado modelo de carro. Certos modelos demandam ações em todos os estágios, e modelos de carros mais simples não. Levando agora essa analogia ao campo de processadores, o automóvel seria a instrução, e os estágios seriam os passos do ciclo de instrução. E a cadência de passagem de um estágio ao outro é dado pelo período de clock, que no caso do pipeline é dado pelo período de tempo do estágio mais lento de todos. No pipeline, parte de diferentes instruções do programa estarão em execução em um mesmo ciclo de clock. O projeto da microarquitetura pipeline se inicia a partir da implementação da microarquitetura ciclo único. Em seguida, eu devo dividir a microarquitetura ciclo único em 5 estágios. O primeiro estágio vai ser o estágio de fetch, ou de busca de instrução. O segundo estágio vai ser o estágio de decodificação. Terceiro estágio, o estágio de execução. Quarto estágio de acesso à memória. E quinto e último estágio, write back ou gravação no banco de registradores. Em seguida, eu tenho que incluir registradores de pipeline entre um estágio e o outro para manter o estágio arquitetural da instrução por um ciclo de clock, para que as ações demandadas pela instrução tenham prosseguimento nos próximos estágios, nos ciclos posteriores. Na figura desse slide, podemos ver uma representação simples de desempenho de uma microarquitetura pipeline comparado com o desempenho da microarquitetura ciclo único. A microarquitetura ciclo único leva cerca de 925 picosegundos para completar cada instrução do programa. O pipeline leva mais tempo para deixar uma única instrução pronta, se comparado à do ciclo único. Porém, a partir de um programa contendo duas ou mais instruções, o pipeline se torna bem mais vantajoso em termos de tempo de execução do programa. Portanto, o pipeline é uma técnica que otimiza a vazão de instruções por unidade de tempo, ou throughput, e não otimiza o desempenho de tempo de execução de uma única instrução. Nessa figura, observamos uma forma abstrata de representação da execução de um programa em assembly, em uma microarquitetura pipeline do MIPS 32. No alto da figura, temos um eixo que mostra os períodos de clock necessários à execução do programa assembly, localizado na parte extrema esquerda dessa figura. Como podemos observar, cada instrução passa necessariamente por todos os estágios do caminho de dados do pipeline. Os estágios estão representados pelos blocos funcionais que aparecem em cada linha dessa figura. São eles o IEM, representando a Instruction Memory, ou a busca da instrução na memória de programa, RF, de Register File, significando a busca dos operandos ou leitura dos registradores do banco de registradores, a ULA, representando o estágio de execução, DM, de Data Memory, representando o estágio de acesso à memória de dados, e RF, novamente, representando a escrita do banco de registradores, ou então representando o estágio de write back.
Quando uma dessas unidades funcionais estiver pintada completamente na cor cinza, significa que a instrução usa o recurso daquela unidade funcional completamente naquele ciclo de clock. Se estiver na cor branca, significa que a unidade funcional não é usada, durante aquele ciclo de clock pela instrução. Se estiver com metade direita em cinza, significa que o recurso está sendo usado somente como leitura naquele ciclo de clock. Se estiver com a metade esquerda em cinza, significa que o recurso funcional estará sendo usado somente como escrita. Os elementos que se encontram entre um estágio funcional e outro, representados por retângulos estreitos, são os registradores de pipeline, que servem para reter os valores dos sinais necessários de um ciclo de clock para o outro, para que a instrução seja executada em sua completude. Nesse slide, podemos observar fisicamente a implementação do caminho de dados da microarquitetura pipeline. Podemos observar que é muito parecido com a implementação do ciclo único, exceto pela divisão da microarquitetura ciclo único em estágios e a inclusão também dos registradores de pipeline entre um estágio e outro. Apesar de aparente simplicidade, há sempre alguma adaptação no caminho de dados pipeline para que o mesmo execute corretamente todas as instruções para que fora concebido. Nesse caso em particular, a adaptação foi a propagação do sinal write-reg, que tem que chegar ao mesmo tempo que o sinal result no componente do caminho de dados para que as instruções que escrevam em algum banco, para que as instruções que escrevam em algum banco, o registrador do banco, sejam corretamente realizadas. Na microarquitetura pipeline, teremos a mesma unidade de controle representada para o processador de ciclo único. A única diferença é que os sinais de controle devem ser encaminhados ou propagados para o estágio do pipeline onde os mesmos precisarão ser usados. Com isso, termino aqui mais uma videoaula. Até a próxima!